Bom dia, irmãs, bom dia, irmãos, paz seja convosco. Eu venho aqui nesse vídeo hoje compartilhar uma palavra de Deus com vocês que está lá no texto de Marcos, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 12, que é um texto muito conhecido. Conhecido de toda a igreja, conhecido de todos os cristãos que têm um pouco mais de tempo na palavra do Senhor e afinidade com a palavra do Senhor, que fala sobre a cura de um paralítico. Esse texto, ele fala que Jesus, voltando para Cafarnaum, entrou em uma casa. E nessa casa juntou-se uma multidão de pessoas, de tal forma que dentro da casa e em torno da casa estava lotado de pessoas. Trazendo para nós, aqui uma revelação, que onde Jesus está, as pessoas correm atrás. Agora, o que acontece? Havia um homem paralítico que foi socorrido por 4 outros homens que determinaram no seu coração conduzi-lo ao lugar onde Jesus estava. Esse texto, queridos, ele traz algumas simbologias bem reais para os nossos dias. Esses 4 homens que conduziram um paralítico na maca até a presença do Senhor, ou que tentaram levar esse homem até a presença do Senhor, significa a igreja, simboliza a igreja de Cristo. Por quê? Porque a igreja de Cristo, ela tem a missão de conduzir os necessitados, os aflitos, os oprimidos, os idólatras, os feiticeiros, aqueles que estão fora da vontade de Deus, que estão andando em desarmonia com a palavra de Deus, que não alcançaram em Cristo a salvação, porque ainda não lhes foi revelado o sacrifício da cruz, e esse sacrifício só será revelado por meio daqueles que pregam a palavra do Senhor. Então esses 4, eles tipificam eu e você, que temos a obrigação de pregar o evangelho a toda criatura, a obrigação de chamar as pessoas e levá-las até a presença do Senhor. Isso não é se eu quero, isso é uma obrigação que nos foi imposta. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E esses 4, eles cumprem esse propósito com uma perfeição, com um esforço, com uma graça maravilhosa. Porque o que ocorre? Ao chegarem à casa, a multidão estava ali, aglomerada. Não havia passagem pela porta, não havia passagem pela janela. O que eles fazem? Qual a decisão que eles tomam? Presto bastante atenção nisso, porque é uma revelação do Senhor. Sempre que nós vamos fazer coisas para Deus, buscar ao Senhor, nós podemos encontrar no meio do caminho obstáculos que nos impedem de chegar ao nosso destino, ao nosso objetivo final. No caso desses 4, era levar esse paralítico à presença de Jesus para que o Senhor o curasse. Não havia como. Não havia um lugar de abertura, ninguém dava passagem para que eles passassem com a maca, visto que muitos estavam lá também necessitados, buscando a sua cura. Então, houve um impedimento. E aí a pergunta é: quantas vezes aparece na minha vida, na sua vida como igreja, como servo do Senhor, impedimentos para estarmos mais próximos a Jesus, para estarmos ligados a Ele, para estarmos recebendo o milagre que vem do Senhor, que vem de estar na presença de Cristo, porque ninguém recebe milagre do Senhor longe dele, tem que se aproximar dele, tem que se achegar a ele. E aí aprenda isso: se esses 4, ao chegarem ali, terem encontrado esse obstáculo da multidão que não lhes permitia entrar, tivessem voltado para casa com o paralítico, teria ocorrido um milagre? Com certeza não. Isso serve para mim e para você aprender que todas as vezes que nós desistirmos do nosso objetivo de viver o milagre, de viver a obediência da palavra, do buscar ao Senhor, nós estaremos fracassando na jornada, nós estaremos abrindo as brechas para a perda, para o fracasso e para a reclamação. Se eles tivessem voltado com o paralítico, não deu, vamos embora, não tem condição, sabe o que eles iam estar amargurando? A derrota. Sabe o que eles iam estar amargurando? Nós fomos lá, mas não conseguimos, sabe? E Deus não quer isso nem para mim, nem para você, nem para a igreja. Uma igreja derrotada, uma igreja que vê o obstáculo e aí se rende diante do obstáculo, vê a multidão na frente, não vai dar, volta para trás, vai para sua casa, dormir, se queixar. Não é esse o tipo de povo que o Senhor tem levantado na terra.
povo de Deus tem um detalhe, um diferencial entre o povo do mundo. O povo de Deus tem coragem e tem a ousadia do Espírito Santo, a ousadia do Espírito que nos capacita para vencer obstáculos. Se tem uma coisa que eu não aceito, é derrota para obstáculo. Não aceito. O obstáculo está aí para ser vencido, o obstáculo está aí para ser derrotado. Nós temos que pisar na cabeça do diabo e temos que prosseguir em frente. Nós não podemos, como crentes, abaixar a nossa cabeça diante de um problema. Nós não podemos nos permitir sucumbir aos problemas. Ai, Deus me abandonou. Ai, não tá dando. Ai, tá difícil. Ai, sabe o ai, 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 ai? Esse ai, 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 queridos, é para quem não tem fé. Esse ai, ai, ai é para pessoas incrédulas. Esse ai, ai, ai é para quem não conhece o poder de Deus na sua vida. E esses 4 aqui, eles tinham firmeza e convicção. Por quê? Porque diante daqueles obstáculos, sabe o que eles tomaram? A decisão praticamente doida, muito ousada. Foram subir no telhado. Vamos subir ao telhado e vamos destelhar e ele vai passar, porque nós viemos aqui com o objetivo de colocá-lo na presença de Jesus para Jesus o curar. Olha que coisa tremenda. Como tem sido a sua posição em Cristo? Pela sua casa, pela sua família. Sua família não quer vir à igreja, você também não vem? Seus filhos não querem servir a Deus, você fica chorando pelos cantos? Seu marido não quer vir à igreja, você também não vem? Sua esposa não quer vir à igreja, você não vem? Você não sabe vencer obstáculos, não sabe guerrear as guerras? Tem que aprender em nome de Jesus. E esses 4 nos dão lição de aprendizado. Aprenda a vencer a guerra. Aprenda que quando você coloca algo no coração, você tem que ir até o fim no seu propósito. Aprenda que quando você fala, vou fazer uma campanha, você faz até o fim. Que quando você vai jejuar, você jejua até o fim. Que quando você vai orar, você não para enquanto não receber a vitória que vem do Senhor. E aí esses 4 sobem aquele paralítico e eu creio num cenário tumultuado de reclamações, de pessoas falando mal, vocês são doidos, vocês estão atrapalhando e tendo que abrir, mas eles passaram por cima de todo mundo e subiram naquele bendito telhado. E naquele telhado eles abriram as telhas. E sabe o que acontece? Onde Jesus estava, jorrou luz. E Jesus olhou para o alto, Jesus olhou para aquele telhado sendo descoberto e sabe o que estava acontecendo? Descendo um homem numa maca ali, ó, sendo trazido, né, conduzido e posto ali. Sabe o que teve que acontecer? Os que estavam embaixo tiveram que ajudar, porque não ia despencar o homem lá, tiveram que permitir que aquele homem fosse posto ao lado ou à frente do Senhor Jesus. A palavra fala então na sequência que Jesus vendo a fé deles. E aí, querida, aprende, Jesus tem que ver a sua fé. Você está mostrando a sua fé para o Senhor por meio de uma oração segundo a palavra de Deus. Você está mostrando a sua fé ao Senhor por meio de ações e atitudes que te levam para próximo de Cristo ou não. Porque se não houver fé, não tem milagre. Se não houver fé, não tem vida no altar. Se não houver fé, nós não somos do Senhor Jesus. Porque o Senhor fala que tudo que fazemos deve ser feito pela fé. Amém? Pela fé. E aí o Senhor fala que vendo a fé deles quem? Dos 5. Na verdade, dos 5, os 4 que conduziram, né, que foram ali realmente pessoas posicionadas, e aquele rapaz deitado ali na maca que se permitiu ser conduzido sem esmorecer. E aí o Senhor, vendo a fé deles, vira para aquele paralítico e fala: filho, teus pecados te são perdoados. Cria uma polêmica, porque ali estavam religiosos. E religioso, queridos, ele só reclama, mete o pau, fica procurando onde ele vai apontar erro. Religioso, ele não serve a Deus, ele é um estorvo na casa de Deus, porque ele não produz, ele não trabalha, ele atrapalha quem está trabalhando, porque ele fica acusando, acho que é assim, acho que é assado. Eles olharam e achavam: quem é esse para perdoar pecados? Quem é esse? E quantas vezes aqueles crentes que não querem fazer nada para Cristo, que não querem ser diáconos, mete o pau no diaconato, que não querem ser músicos, mete o pau nos músicos, que não quer dar aula para uma criança, mete o pau na professora, que não quer ser pastor, que não quer pregar, mete o pau na pregação. São fariseus que não fazem nada, só estão lá para apontar o dedo. E aí foi isso que eles fizeram. Fizeram o farisaísmo aqui, a prepotência de serem religiosos,
E então, quem é este para perdoar pecados? E o Senhor Jesus, conhecendo a maldade do coração deles, virou para eles e falou: quem vocês pensam que eu sou? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. E aí o Senhor vira para aquele paralítico, aleluia, e fala assim, em nome de Jesus não, fala assim, para que o Filho de Deus, né, seja glorificado. Naquele momento, o Senhor Jesus fala para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor então fala que é mais fácil. É perdoar pecados ou levantar um paralítico? Eu faço os dois. Eu perdoo os pecados daqueles que têm vivido fora da minha presença. Perdoo os pecados para que tenham vida, para que tenham salvação, para que tenham plenitude, para que tenham saúde. Então o Senhor Jesus, ele veio para perdoar pecados. E aquele que tem fé busca Deus. Aquele que tem fé crê no Senhor e no sacrifício da cruz. E aquele que tem fé vai preparar o caminho para viver os milagres do Senhor. O Filho de Deus tem poder para perdoar pecados. O Filho de Deus tem poder para levantar o paralítico. O Filho de Deus tem poder para dar vida e vida em abundância. O Senhor Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, para a igreja e para o mundo, porque Jesus não mudou. Para a igreja, ele se manifesta nas nossas vidas de forma gloriosa. E se nós formos igreja gloriosa, igreja obediente, igreja consagrada, povo determinado a vencer os obstáculos para andar próximo de Jesus, para andar perto de Jesus, para andar olho no olho com o Senhor Jesus, nós seremos mais que vencedores. Agora, se nós formos frouxos, se diante de qualquer problema, qualquer luta, estamos correndo, estamos fugindo de Deus, estamos parando de orar, parando de jejuar, parando de cultuar, parando de ler a Bíblia, parando de ter vida no altar, queridos, nós seremos as pessoas mais fracassadas, derrotadas, e ainda vamos envergonhar o nome daquele que nós falamos que é o nosso Senhor e Salvador, porque um crente derrotado é uma vergonha no reino, um crente derrotado é uma vergonha para a igreja, um crente derrotado é uma vergonha para a ação do Espírito Santo na terra, porque o ímpio toca na cara da gente e fala assim: você não é crente? Onde está o teu Deus? Deus está nos céus, coroado de glória, poder e majestade, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A questão não é onde está Deus, a questão é onde está a minha fé, a questão é onde está o meu posicionamento, a questão é onde está a minha vida no altar do Senhor, porque como foi pregado ontem, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e o Senhor conta conosco, conta com a sua igreja para um andar de fé, vencendo obstáculos. Se você precisa subir o telhado e rasgar ele para descer até Jesus, declare isso na sua vida, né? Faça um jejum, faça uma oração, fique, entre no seu quarto, ore 2 horas, 3 horas, 4 horas, até você ser cheio do Espírito Santo, até a alegria do Senhor se tornar a sua força, até o batismo do fogo vir sobre a sua vida, em nome do Senhor. Mas não vamos ser relapsos em relação ao andar de fé, porque o milagre, a visão, né, que promove o milagre é essa, queridos, é vencendo obstáculos, é declarando, confessando que Jesus Cristo é o Senhor, é declarando isso, porque Jesus tem que ver a minha fé e a sua fé. Nós temos que ver a fé para a nossa casa ser salva, a fé para a nossa igreja crescer e ser ali uma luz naquele bairro e realmente influenciar, né? Fala-se tanto influencers aí, tem tanto influências para o mal, mas nós temos que influenciar para o bem, para levar as pessoas ao Senhor. Mas isso é uma determinação do coração de homens e mulheres que realmente determinaram crer, andar pela fé e que atrai Jesus, atrai o olhar do Senhor para a sua vida, porque andam pela fé, porque professam a fé, porque vivem pela fé e não choramingando como bebês infantis, mas como homens e mulheres revestidos do Espírito Santo de Deus, revestidos do poder do Senhor. Deus me chama para andar com Ele, Deus te chama para andar com Ele, Deus te chama para com Ele caminhar, para com Ele usufruir dos benefícios da cruz, que é cura, que é libertação, que é salvação, que é vida e vida em abundância. Essa vida
em abundância começa no nosso espírito. Então eu te convido para estar conosco, eu te convido para vencer as lutas, eu te convido para parar de reclamar e murmurar, para parar de fazer corpo mole, para parar, né, de olhar para a luta e dar a ela, né, a importância que ela realmente não necessita, porque às vezes nós fazemos a coisa se tornar maior pela falta de postura no Senhor, mas tomar uma postura do Senhor, aqueles que têm ministério, assumirem seus ministérios com poder e com autoridade, com execução de excelência, porque tudo que vamos fazer para o Senhor tem que ser o nosso melhor, não é um empurra com a barriga, não é um arrasta com os pés, não, queridos, não. Deus é vida, Deus é paz, Deus é alegria, Deus é força, Deus é poder, e a palavra diz: revesti-vos do Senhor e da força do seu poder. Se hoje você tem que abrir o telhado, abra, mas veja Jesus e viva o seu milagre. Se você hoje quer revolucionar a sua vida cristã, entre na presença do Senhor, no poder do Espírito Santo, e promova o milagre sobrenatural. E não só o milagre para a sua salvação, não só o milagre para ser beneficiado individualmente, mas o milagre do reino, o milagre de ser luz, o milagre de falar: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, Senhor. Sabe aquele milagre que você diz assim: eu sou bênção nas mãos do Senhor, Deus tem me usado para levar vidas ao Senhor, Deus tem me usado para abençoar, Deus tem me usado na obra. E isso não é orgulho nem altivez, mas é o reconhecimento de que a sua consagração está dando resultado, está dando fruto para a glória de Deus. Eu te convido a começar essa semana de verdade, no poder do Espírito Santo. Coloque um jejum nessa semana na sua vida, separe um jejum forte, um jejum que você fique só com água, 8 horas, sem comer nada, na presença do Senhor, orando com um versículo que o Senhor coloca no seu coração, jejuando, intercedendo, se santificando, adorando, orando em línguas, buscando a Deus, para que você possa viver esse sobrenatural do Senhor, quando nenhum obstáculo, nenhum problema te paralisará, mas todos eles contribuirão para que você vença mais e mais, para que você supere todos eles no poder de Deus e possa fazer como o versículo encerra esse capítulo de número 2, né? No verso 12, que todos viram, se admiraram e ficaram maravilhados com o que Cristo fez, porque 5 homens deram a oportunidade de Jesus manifestar os seus milagres com andar de fé, com objetivo firmado, com propósito intenso de chegar frente a frente com o Senhor e viverem o poder de Deus em suas vidas, o milagre e a vitória do Senhor. Que coisa maravilhosa! E o que isso contribuiu? Para que o nome do Senhor Jesus fosse conhecido em toda a cidade, para que aquele milagre propagasse o Salvador, propagasse o Messias, porque os que ficaram maravilhados saíram, sabe o quê? Contando para todo mundo. Quando nós nos posicionarmos corretamente em Cristo, o que Deus fará em nós, por nós e através de nós, manifestará a todas as pessoas, porque as pessoas vão sair contando o operar do Senhor. Então eu te convido a andar pela fé e não pela vista, em nome de Jesus. Pai querido, eu peço a tua bênção, a tua graça sobre toda a nossa igreja e ministério, cada homem e mulher, cada jovem e criança, cada líder de grupo, cada líder ministerial, cada pastor, cada obreiro, ó Senhor, na tua seara, que a unção do Todo-Poderoso Deus, a unção que vem do alto, venha sobre as nossas vidas e nós possamos andar por fé e não por vista. Não tenhamos medo de nenhuma luta, não tenhamos medo de nenhum obstáculo, de nenhuma multidão que se coloca na nossa frente para tentar nos impedir de chegar a Cristo, Pai, em nome de Jesus. E se precisar abrir o telhado, nós vamos abrir. Ó Senhor, nós vamos abrir e nós vamos descer e nós vamos viver o nosso milagre, porque vamos andar na tua presença, olhando nos teus olhos. Pai, fortalece a tua igreja, fortalece cada vida, aqueles que estão vivendo em meio à luta e tribulação, que eles possam, pelos olhos da fé agora, enxergar a vitória. Seja repreendida toda doença, seja repreendida toda enfermidade, todo ataque, toda ação maligna de Satanás, seja agora destruída em nome de Jesus, e a nossa igreja, ministério, seja ricamente abençoado e nós possamos conduzir milhares a tua presença por um andar de fé, de obediência e de dedicação
em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Eu te amo em nome de Jesus.